Bom dia oficialmente a todos. Iniciamos a nossa gravação. Caso tenha alguém que se oponha, pedimos a gentileza que se manifeste. Caso contrário, daremos prosseguimento à gravação e o início do nosso bate-papo aqui, né? Primeiro, fazer uma pequena introdução. Nós dividimos em duas etapas, hoje, sexta-feira, onde o pessoal da PG Pharma, hoje especificamente o Reimar, e na sexta-feira o Reimar e o Davi, vão trazer para a gente aqui é, não só o conceito, né, mas também explicação de como a gente vai manusear essa plataforma no dia a dia, chamada PG Pharma, né, mas dentro da Farmelhor vai ter um outro nome, tá? O Renan está criando um nome, White Label, né? Então, dentro da Farmelhor vai ter um outro nome. Então, a gente não vai divulgar para os franqueados PG Pharma, né? A gente vai divulgar, né, XPTO, né? Um outro nome que dentro desse conceito, desse nome, dessa marca, é a ferramenta da PG Pharma, que qual é o intuito dela, né? É nos ajudar, enquanto franqueadora, principalmente aí, os consultores, tanto implantação quanto operações, e mais propriamente em operações, com a gestão da loja, né? Então, assim, vão ter várias funcionalidades para facilitar o dia a dia de gestão da loja, tanto do ponto de vista do franqueado, quanto de operações, quanto da franqueadora, né? Várias funcionalidades que a gente vai ver aqui no transcorrer desses 2 dias, para facilitar esse trabalho mais próximo, né? Tem também a parte de precificação, tem a parte de controle, né? E tudo de uma maneira muito mais rápida, uma gestão, a gente fala praticamente de gestão à vista, né? Que está ali rapidamente sendo atualizado, e a gente, enfim, consegue ter todos os dados no mesmo local, né? Hoje a gente fica refém de vários locais que a gente precisa buscar a informação, e aqui fica tudo centralizado no mesmo local e de uma maneira muito mais rápida de obter a informação, tá? De maneira bem resumida é isso. Mas eu gostaria, Reimar, que você pudesse, né, trazer um pouco do conceito, um pouco da importância de ter essa ferramenta no dia a dia da gestão do franqueado, né, e depois ir propriamente dita para as funcionalidades dessas duas partes, tá bom? Seja bem-vindo e obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Raimar, eu serei o guardião, né, de vocês, então eu vou estar acompanhando nessa jornada de aprendizado. Vocês podem contar comigo, provavelmente a gente vai ter um grupo, a gente vai ter um canal fácil de comunicação, porque as dúvidas vão surgir, isso é totalmente natural, né? A plataforma hoje, pessoal, que vocês vão ter acesso, eu vou apresentar aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão aprender só em uma ou duas reuniões, né? A gente vai precisar fazer outras reuniões, mas pelo menos vocês vão entender a essência, né, do que qual o propósito, né, dessa plataforma hoje dentro da rede. Então, hoje, imagine um cenário que a gente tem ali a plataforma PG Pharma, que é uma plataforma que ela tem um foco principal em descomplicar a gestão de uma farmácia, onde às vezes ele precisa saber ali quanto que está dentro de rentabilidade, onde ele está errando na compra, e vocês não ficam refém, né, do sistema da farmácia. Vocês conseguem, na própria plataforma de vocês, já saber o que realmente está acontecendo e dar os melhores direcionamentos, né, para facilitar ali o dia a dia ali de quem está na linha de frente aqui na farmácia, tá? Então, o intuito realmente aqui é que a gente consiga fazer uma evolução dentro, né, da rede, trazendo essa plataforma onde vocês vão para um próximo nível, né, um nível de acompanhamento muito mais próximo hoje com os licenciados, tá? Então, esse realmente é o intuito aqui, como foi dito, eu vou apresentar a plataforma PG Pharma, mas para vocês, logo, logo vai ser outro nome, então vai ser outra identidade visual, vai ser totalmente o endereço onde acessa, aquele é web, o endereço que acessa vai ser outro. Então, a gente não, quando a gente trabalha nesse modelo white label, né, a gente não fala PG Pharma para os clientes. Então, quando vocês estiverem apresentando a plataforma, estiver fazendo acompanhamento, vocês vão citar o nome, né, que vai ser criado aí com a identidade visual de vocês, tá bom? Mas, assim, por trás somos nós e eu vou estar sempre dando esse apoio para vocês na retaguarda, né? Eu nunca vou estar falando diretamente com o licenciado de vocês. Então, eu entrar em contato para passar treinamento, provavelmente isso não vai acontecer. Eu preciso capacitar vocês para que vocês sejam aptos a passar o treinamento para o cliente, tá bom? Perfeito, Maria. Com essa deixa, eu trago aqui assim, esse é o momento, né, esses dois encontros, hoje e sexta-feira, para nós aqui da franqueadora, né, há algumas pessoas que foram escolhidas, que possivelmente são as que mais terão acesso a essas funcionalidades, para nos capacitarmos, para nós entendermos como funciona,
Ainda nós não vamos divulgar isso para os franqueados, né? Está sendo construído um nome, uma identidade, e aí sim nós vamos chamar para um processo de engajamento, de entendimento desses franqueados para aderir a essa ferramenta e automaticamente, conforme eles forem aderindo, né, nós já estamos capacitados para poder auxiliá-los no dia a dia. E quando nós tivermos dúvidas, aí nós vamos recorrer ao Raimar, né, para nos capacitarmos cada vez mais, tirar dúvida e poder dar o devido suporte para o franqueado. Obrigado, Raimar. Beleza, vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar, então. Todo mundo vendo a tela já? Tudo certinho? Bom, beleza, pessoal. Eu vou fazer um overview, podemos assim dizer, da plataforma, tá? Então, a plataforma hoje, ela é dividida em algumas categorias, que a gente vai ver aqui, ó, na parte de relatórios. Então, nós temos relatórios com foco em vendas, compras, criações de metas. A gente tem a parte de cliente, que é a parte de pós-venda, e o financeiro, tá? E a parte de configurações que eu vou falar também. Então, quando eu clico aqui na parte de gestão de vendas, ó, vocês vão perceber que já abriu vários relatórios com foco em venda. E o primeiro deles aqui, que é a carinha da plataforma, se chama retrato de venda. Tá? Então, o retrato de venda é um relatório que ele realmente, como o próprio nome diz, ele vai trazer ali um cenário de como está o perfil de venda de uma loja. Tá? Aqui embaixo, a gente sempre pode selecionar aqui o período. Tá? Às vezes, esse período vai estar para selecionar aqui embaixo, ou ele vai estar um filtro aqui em cima. A gente sempre vai trazer, pessoal, 2 anos de informação, tá? Esse é um ponto importante. A gente não vai trazer informações se o cliente falar, eu quero ver minhas vendas de 2020, né? A gente não traz tudo isso de informação porque é uma sobrecarga de carga, tá? Então, a gente sempre anda com uma janela de 2 anos. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, no mês fechado, eu consigo ver aqui como que foi o cenário de uma loja dos últimos 12 meses, aqui em cima. Eu consigo entender o perfil de venda, que é importante também, para a gente entender se ele vende mais perfumaria, se ele vende mais medicamento, quais grupos de medicamento ele vende mais. Quando uma loja ela é sincronizada ao banco de dados, ele tem várias lojas juntas, a gente consegue também selecionar aqui as filiais. Tá? Então, aqui, se eu quiser selecionar só uma loja para fazer análise, é muito simples. Então, eu consigo selecionar um vendedor específico, como que foi as vendas dele só no delivery, então só no balcão. Então, eu consigo fazer facilmente uma seleção. E vocês vão perceber que tudo que eu estou clicando aqui, ele está virando filtro. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em perfumaria, todos os números aqui à esquerda, ó, faturamento, desconto, lucro líquido, tudo está relacionado ao grupo que eu selecionei, perfumaria. Inclusive os números aqui de cima também, estão todos relacionados à perfumaria dos últimos 12 meses, e assim por diante. Se eu segurar a tecla CTRL do teclado, eu faço múltiplas seleções. Então, por exemplo, eu quero ver perfumaria que passou, por exemplo, só nesse horário aqui, ó, dos últimos 3 meses. Ó. Então, segurando o CTRL do teclado, eu consigo fazer múltiplas seleções para a gente ter resultados mais eficientes. Tá? E basta eu clicar sem o CTRL aqui que ele volta ao normal. Então, aqui seria um conceito mais básico, né, para vocês entenderem um pouco dessa tela. Aqui do lado esquerdo, vocês vão perceber que é um padrão, que todos os menus eles ficam alocados aqui. E aqui embaixo, todas as telas, pessoal, tem um vídeo tutorial que leva você para aquele vídeo explicativo da tela que você está navegando. Um outro ponto importante é a gente se atentar a isso aqui, ó, ao tempo de atualização. A gente não atualiza em tempo real, né, porque isso pode dar uma sobrecarga lá na loja, né? Então a gente faz uma análise técnica aqui e entende se aquela loja ela suporta de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 6 em 6 ou uma vez por dia, se a loja for muito grande. Tá? Então, dependendo da capacidade do computador, da estrutura da loja, a gente faz um estudo para ver qual que é um cenário de atualização que não interfira lá no dia a dia do licenciado, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Essa ferramenta está integrada com Linux, com Alphacet ou não? Somos integrados praticamente, Sérgio, com quase todos os sistemas que existem hoje. Então, todos os sistemas que são mais conhecidos, a gente já é integrado. E quando vocês... São 100 sistemas no total. 106 sistemas. Bastante. E quando você fala de genérico, de categoria, você pega a categorização que está na loja ou você tem a sua própria? Perfeito, uma ótima pergunta, Sérgio. Atualmente, a gente faz a seguinte classificação. Esse primeiro nível que vocês estão vendo aqui, somos nós que criamos, tá? Então, depois que a gente cria esse primeiro nível, a gente cruza ali com o que vem do sistema do cliente. E aí, aqui vocês vão perceber que tem umas setinhas aqui em cima,
E essas setinhas aqui me permitem navegar um pouquinho mais nessa informação que eu estou olhando. Se eu clicar aqui no cantinho, ó, modo foco, eu vou deixar essa tela cheia. E se eu clicar na setinha para baixo, significa que aquela informação que eu estou vendo, ela está agrupada. Eu consigo desagrupar ela. Quando eu clico aqui nela, agora você vai perceber que o gráfico mudou. E, inclusive, esses grupos aqui à direita, em caixa alta, são todos os grupos que veio do sistema do cliente. Tá? Então, a gente entende ali o que dá para... Aí a gente vai agrupando. A conveniência foi colocada dentro de perfumaria. Varejo foi colocado dentro de perfumaria. Perfumaria dentro de perfumaria. Então, a gente faz o nosso próprio agrupamento. Porque, assim, vai ter casos que é bem tranquilo a gente analisar o nível do cliente. Mas vai ter situações, por exemplo, de cliente que tem 80 grupos. A gente já pegou um caso aqui, o recorde foi de quase 600 grupos. Então, assim, esse é o grande problema. Aí fica muito poluída a informação, então por isso que a gente cria um primeiro nível nosso e a gente já vai agrupando, né, para facilitar a leitura, tá? Basta voltar aqui na setinha para cima que a gente volta para a informação agrupada. E essas setinhas elas vão aparecer em vários outros momentos aqui, tá? Toda vez que tiver informação agrupada, como por exemplo aqui embaixo, eu consigo ver no meio da semana como é que foi o horário de maior fluxo da loja, o sábado, o domingo, se ele abrir no domingo, né? Então a gente consegue ver quais são os melhores horários ali. E olha só, quando eu clico no meio da semana, aí eu clico aqui na setinha para cima, porque essa informação está agrupada, eu consigo subir mais um nível de informação, onde eu consigo mostrar para o licenciado, por exemplo, que nos últimos 3 meses, ó, o dia que ele menos vendeu foi uma quinta-feira. Então, vocês vão perceber que em algumas lojas vai ser bem discrepante um dia da semana. Então, aquele ali, por exemplo, você pode mostrar para ele, ó, você pode pegar aqueles produtos que você tem parado na loja, fazer uma ação e fazer a quinta-feira, por exemplo, que é mais fraco. Ou então fazer o dia do genérico, o dia do bebê. Então, dá para fazer várias estratégias para você tentar equalizar aquele dia que é mais fraco de venda. Então, isso é bem legal, porque às vezes o licenciado ele não tem noção qual que é o melhor dia e o pior dia de venda dele, da semana, né? E aqui a gente consegue ver isso de forma bem simples. Tá? Aí aqui nós temos as formas de pagamento mais utilizadas. Então, por exemplo, uma loja que utiliza ali TEF, né, que é a parte de cartão, a gente entende ali que tem um maior percentual ali. Se eu clicar no percentual, eu consigo ver como que é o perfil de venda do TEF, né, para quem compra no TEF, quem compra no convênio. Tá? Então, vai mudando de acordo com as formas de pagamento. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os principais, nessa tela, a gente tem os principais indicadores, que é lucro bruto, desconto aplicado, faturamento líquido, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, o lucro bruto, que é a subtração do líquido com CMV, o número de cupons, que é o número de vendas registradas, ticket médio da loja, isso aqui é legal para a gente acompanhar. Nós temos quantidades vendidas, itens por cestinha e os SKUs. Então, essa loja, por exemplo, no mês que eu selecionei, vendeu uma variedade de mais de 6.000 produtos diferentes. Tá? Então, isso aqui é bem legal também para a gente fazer um acompanhamento. Inclusive, a gente consegue mudar aqui, ó, por exemplo, do delivery, consigo ver qual que é o ticket médio do delivery, ó, muito mais alto, né, do que do balcão. Então, a gente consegue ver todo um desempenho bem legal ali da loja. Tá? Eu vou passar aqui para o próximo relatório, pessoal, que é o vendas detalhadas. Mas se vocês tiverem dúvida, conforme eu vou explicando, vocês podem perguntar, tá? Podem ficar à vontade. Vou pegar só uma loja aqui de novo. Ó, agora aqui nesse relatório, ele é um pouquinho mais detalhado, como o próprio nome diz. Agora vocês vão perceber que a data agora ela vem aberta em intervalos nesse relatório. Onde, por exemplo, eu consigo fazer uma análise só de uma semana, de 45 dias. Eu consigo não ter só um mês fechado, né? Consigo quebrar por dias específicos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, do dia 1º/8/2025 e clicar aqui na setinha para baixo, eu consigo ver como que foi a venda dia por dia já do mês de agosto. Passando o mouse aqui nos pontos específicos, eu consigo saber aquele dia quanto foi que deu de lucratividade, quantos SKUs foi vendido, ticket médio. Então, eu consigo ver os picos de venda aqui, bem fácil, tá? E se eu clicar, ele vai fazer o filtro daquele dia específico. Então, aqui embaixo já consigo ver quem foi o vendedor que mais vendeu, qual foi o produto que mais vendeu, consigo ver todas as vendas que foram realizadas, o dia, o horário, quanto que aquela venda me deu de rentabilidade, que é a margem de lucro, tá? Bruto. Então, eu consigo ver quem foi o vendedor, se teve cliente vinculado. Então, é muito simples a gente bater o olho aqui e saber se tem alguma coisa errada, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente tem vários outros filtros que vocês podem utilizar também, e eles são quase padrões em todos os relatórios aqui da plataforma. Aqui no tipo de registro, ele é o único que é exclusivo desse relatório.
que você consegue ver, por exemplo, tudo que teve de devolução no mês selecionado. E a devolução, ela sempre vai entrar com a cor vermelha e a quantidade, ela vem em negativa, tá? Para você saber que aquele produto foi devolvido. Então, eu consigo saber se teve algum produto específico que teve uma devolução muito expressiva, consigo saber qual foi o vendedor que mais teve devoluções, tá? Basta ordenar aqui, ó. Se eu clicar aqui no vendedor específico, eu consigo ver todos os produtos que foram vendidos e devolvidos por ele. Essa visão aqui, opa, é só de uma loja, tá? Peguei. Mas eu consigo ver da rede como um todo. Só basta eu clicar aqui, ela vai trazer de todos. Tá? Para você ver de toda a rede, a pessoa tem que dar um aceite, não? Você já vai entrar direto no sistema da pessoa, sem ele saber, eu tenho um robozinho. Isso aí no processo de implementação, Sérgio, a gente tem todo um processo, né? Então a gente vai fazer um acesso Unidesk, que vai pedir um acesso do sistema para gerar relatório, vai fazer a instalação. Vai ter que pedir autorização para o franqueado. Sim, a gente vai ter que ter, a gente vai precisar de um momento pedir pelo menos o acesso do sistema para a gente gerar o relatório de validação, tá? Ok. Beleza? Essa visão que a gente está vendo aqui é a visão que o cliente final também tem, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Ó, e aqui em alguns filtros, aqui a gente vai perceber que tem alguns detalhes interessantes. Ó. Na parte de classificação do produto, que são os grupos que eu falei, você vai ter aqui o primeiro nível que é nosso, que a gente que cria e organiza aqui na hora da implementação. Mas quando eu clico aqui na setinha, vou clicar aqui na perfumaria, agora a gente já consegue ver quais são os grupos que estão dentro dele. Esses grupos agora já são do sistema do cliente, tá? E se ele tiver subgrupo, a gente consegue ver ainda mais o nível de subgrupo. Então, dentro de perfumaria, por exemplo, existe um subgrupo chamado absorventes. Eu posso selecionar aqui e verificar quais foram os absorventes mais vendidos naquele período que eu selecionei. Tá? Então, é bem simples aqui a gente conseguir acompanhar. Você pode pesquisar aqui direto também. Aqui também temos a parte de pesquisa de produtos. Então, se a gente quiser fazer uma validação, nós temos aqui a pesquisa pelo nome do produto, pelo código interno ou pelo código de barra do produto. Tá? Então, por exemplo, esse produto aqui ele tem 2 EANs aqui. Então, se eu clicar só em um EAN específico, eu consigo ver aquela venda daquele EAN, daquele produto. Mas aqui embaixo a gente vai ter a parte dos PBMs, né, que são os programas de benefício. Então, se a loja ela tiver PBM credenciada, vocês conseguem também facilmente clicar no programa de benefício e verificar todos os produtos e as vendas que tiveram naquele PBM. Tá? Isso facilita bastante também. E também vocês conseguem ver vendas que não passaram pelo PBM. Tá? Caso vocês queiram isolar, né, esses produtos na análise de vocês. O filtro do vendedor, também tem aqui. Se na hora de fazer a despacho do delivery, registrar o motoboy, vocês conseguem fazer essa busca aqui também. O laboratório, caso vocês queiram analisar os produtos daquele laboratório que foram vendidos e as formas de pagamento. Tá? Então aqui são relatórios bem padrões que a gente vai ver praticamente em quase todos os outros relatórios. Eu vou passar aqui agora pelo análise de crescimento, que é aqui onde realmente a brincadeira começa, tá? Porque aqui é um relatório de comparação. Então, quando a gente olha para um relatório de comparação, vou pegar só uma loja aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar aqui uma variável, tá? Que a gente vai escolher, e a forma de analisar aquela variável. Então, o primeiro passo aqui, a gente pode vir aqui, ó, e escolher entre cupons, faturamento, itens com cestinha, lucratividade, ticket médio, aqueles indicadores que a gente viu lá no começo. Tá? Vou deixar faturamento mesmo. E aqui nós temos 3 formas de análise. Então, eu posso analisar o faturamento comparado mês a mês, que é o MOM. Então, eu estou olhando esse mês versus o mês anterior, e assim por diante. Eu posso comparar o faturamento deste mês de agosto versus o mês de agosto de 2024. Então, eu estou comparando o mesmo mês, só que do ano anterior. Aí, esse é o YY. E o YTD é o acumulado do ano. Eu pegaria o faturamento de janeiro, somaria com o de fevereiro, somaria com o de março, e assim por diante, e comparia com a mesma somatória, só que do ano passado. Tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no YTD, facilmente eu consigo descobrir que essa loja específica já cresceu em faturamento 6,86%. Tá? Isso facilita, isso é bem legal. Aí é interessante a gente analisar outras variáveis em conjunto. Então, por exemplo, beleza, cresceu o faturamento, mas e o lucro bruto? Cresceu junto? Vamos ver? Ó, cresceu também, já está em 5,51. Provavelmente também, número de cupons, a gente pode analisar aqui, ó.
que a loja ela cresceu um pouquinho, né, a parte de cupons, então a parte de atratividade da loja. Então ela cresceu ali 2,47. E aí, conforme os filtros que vocês vão aplicando, vocês conseguem fazer essa validação. Então, por exemplo, como será que eu vendi na parte de PBMs aqui, ó? Ó, essa loja, por exemplo, ela perdeu cupons no portal da drogaria, né? Porque a gente percebe que a barrinha cinza ela está superior à barrinha verde, que é a barrinha da comparação do ano atual. Tá? Então é um relatório bem legal para a gente tentar descobrir o que pode estar acontecendo numa loja. Vou para análise de desempenho. Análise de desempenho também é um relatório comparativo, tá? Vou pegar aqui o mês anterior, mês de julho, mês fechado. E quando a gente olha para a comparação, a gente tem ali 3 opções. A gente tem ali uma comparação por laboratório, para ver quais são os melhores laboratórios daquela loja, no mês que eu selecionei, os produtos mais vendidos ou os vendedores, caso você queira fazer uma análise, né, com base na performance da equipe de venda. Então, quando a gente clica aqui nos vendedores, ó, quem ganhou a estrelinha aqui na frente, vou até pegar aqui, ó, quem ganhou essas estrelinhas aqui é porque ficou acima da média, tá? E a média, qual que é a média? A gente pega o valor de venda e divide pelo número de pessoas que teve venda, registrou pelo menos uma venda no sistema, lá do sistema da farmácia. A gente pode eliminar algumas pessoas aqui que talvez não sejam vendedores para que essa média fique mais exata. A gente tem aqui a participação do vendedor, a gente tem a quantidade de cupons, que é aqui em cima, quem ficou acima da média. Nós temos aqui a quantidade vendida, que é aqui em cima também, quem ficou acima da média. Temos aqui a parte de desconto. O desconto dessa loja ficou em 28,81. E o desconto ele é o inverso, né? Então, quem deu menos desconto, quem ficou abaixo de 28, ficou com a estrelinha. Quem ficou acima de 28, por exemplo, não ganhou estrelinha. A gente tem a parte de lucratividade, então a parte da margem de lucro bruto. Quem ficou acima da média, que foi 37, ganhou estrelinha. Temos aqui a parte de ticket médio, que ficou em 67. Itens por cestinha, que ficou em 2,64. E aqui vem aquela mesma comparação que a gente viu agora há pouco. Então, por exemplo, esse vendedor aqui em específico, esse aqui, esse terceiro, ele foi bom em tudo, né? Quase tudo ganhou estrela, só não na parte de rentabilidade. Ele, comparado com o mês passado, ele cresceu 3,95. Comparado com o mesmo mês de julho de 2024 versus julho de 2025, ele foi melhor esse ano. Só que comparado com o desempenho dele do começo do ano até agora, ele está em queda. Tá? Então aqui a gente consegue verificar que bem facilmente se tem algum vendedor que não está performando bem, de acordo com essas análises aqui da tela. Beleza? Vou passar aqui para o próximo, que é a margem de lucro. Tá, vou pegar aqui também só uma loja para facilitar a análise. Vou dar um zoom aqui. Tá. Então, a margem de lucro também, pessoal, ele é um relatório bem legal e eu até recomendo que seja acompanhado ele diariamente, tá? Eu vou explicar por quê. Que a gente pega aqui, ó, como que foi a margem da farmácia ao longo dos últimos meses, ó. Então, como a gente tem 2 anos de informação, né, a gente consegue trazer 2 anos de dados. Vou pegar aqui só o período mais recente. Vou pegar só esse mês de julho aqui para a gente analisar. Então, aqui eu consigo ver aqui quanto foi a margem de julho, consigo ver também como foi a margem por dia, tá? Consigo fazer essa análise também. E aqui em cima, do lado direito, aqui, ó, eu consigo ver a margem por grupos, tá? Então, eu consigo ver aqui que no manipulado ele teve uma margem de 96, no genérico ele teve uma margem de 59, similar uma margem de 53, perfumaria 28, e ético ele teve ali uma margem de 13%. Lembrando que tudo que eu clico vira filtro, né? Se eu clicar aqui no genérico, todo o histórico aqui de cima agora é do genérico. Tá? E os produtos selecionados aqui embaixo também. Deixa eu tirar esse manipulado aqui, pessoal, só para a gente não... Eu vou marcar todos os produtos e vou só remover o manipulado da análise. Tá? Para facilitar. Perfeito. Ó, então agora aqui embaixo, a gente está agora analisando agora não mais por grupo, mas por produtos. Tá? Então, por exemplo, produtos que deram margem de 100% é algo meio duvidoso. A gente pode clicar aqui, ó, e verificar que no dia da venda, ó, no dia 7/7, nesse cupom aqui em específico, esse produto foi vendido pelo esse vendedor por R$ 8,72 e o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, estava R$ 0.
Então, quer dizer, ou isso aqui foi uma bonificação, ou isso aqui é algum erro na entrada da mercadoria. Quando der a entrada nesse produto aqui, alguém, na hora de fracionar, na hora de fazer alguma coisa lá, pode ter errado. Tá? Então, esses produtos que estão assim com 100% ou muito próximo de 100%, já é algo que você pode tentar investigar junto com o licenciado, entender o que está acontecendo. Por quê? Porque isso aqui marcaram os números, né? E a gente acha que ele está bem, às vezes ele não está tão bem assim. E a outra extremidade também é interessante. Ó. Eu vou ordenar aqui o contrário, clicando novamente na margem de lucro. E agora a gente vai pegar produtos aqui, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Ó. Um produto que custou R$19 quando ele comprou e vendeu por R$13,50. Essa venda aconteceu no dia 16/7. Aí tem que entender o porquê que está vendendo produtos com margem negativa. De repente, ele é um produto que estava perto de vencer, ele achou melhor queimar o produto do que mandar incinerar, né? Então, de repente, tem que entender a estratégia. Às vezes acontece, pessoal, do produto ter aumentado o preço, ele não se atentou para repassar isso para o cliente, está tomando prejuízo. Ou o balconista tem desconto liberado e está dando desconto acima, né, onde a margem está sendo prejudicada. Aí tudo isso tem que ser analisado. Então, esses produtos que estão aqui, ó, tudo foram vendidos de forma negativa, onde a gente tem que entender ali o porquê desse motivo, tá? Também pode acontecer também de entrada de nota errada, tá? Produto fracionado, tá pegando o custo da caixa, mas ele vende o fracionamento. Aí você já consegue alertar isso o licenciado e pedir já para ele corrigir isso o mais rápido possível dentro do sistema dele. Perfeito? A gente consegue também clicar aqui para facilitar a análise. Ó, se eu clicar aqui só os que estão com margem negativa, como eu também consigo ver os produtos que deram mais rentabilidade, acima de 50%. E produtos que deram menos de 10%. Aí eles vão ficar amarelinhos porque são produtos que deu uma rentabilidade muito apertada. Né? Ó, 4%, 1%, 2%. Então, é bem pouquinho. Então, qualquer coisinha, qualquer movimento errado aqui, ele toma prejuízo nesses produtos. Tá? Então é bem legal também, que a gente facilmente a gente consegue comparar isso. E aqui já tem os filtros padrões, né, que eu falei lá dos outros relatórios. Eu vou passar aqui para o próximo, só que é o do desconto aplicado. O desconto aplicado ele é muito parecido com esse relatório, só que agora a gente está analisando a variável desconto. Tá? Eu vou pegar aqui de novo só o mês 7, para a gente verificar. Só de uma loja. Então aqui eu já consigo ver a média de desconto por grupo, o desconto que a loja aplicou, consigo ver os produtos que mais tiveram descontos, tá? O vendedor que mais deu desconto também, consigo ver. Se eu clicar no vendedor ali, eu consigo ver quais foram os produtos que ele teve venda com um produto maior de desconto. Consigo ordenar também. Ó, por exemplo, aqui, ó. Esse produto aqui, pessoal, é um caso bem interessante, ó, desconto negativo. Né? É um produto que ele era vendido por R$50,50, aí aplicou um desconto negativo, que ele tem o sentido oposto, tá? Aí ele aumentou o preço de venda. Ó, então, é um produto que custava 50 e foi vendido por 65. Isso aqui sai destacado no cupom fiscal, vocês concordam comigo que o cliente não ia ficar nada feliz de ver isso? Né? Vou lá só, você pagou de R$50 por R$65. Né? Geralmente isso aqui geraria uma confusão danada ali na hora para o cliente ele perceber isso aqui. Tá? Então, às vezes vai acontecer da pessoa errar a precificação de um produto e o balconista tentar corrigir fazendo essa manobra aqui de desconto negativo. E isso é errado. Né? Ele tem que corrigir lá no cadastro do produto para ficar certo. Tá? Então, desconto negativo geralmente é alguma coisa muito ruim, porque também pode queimar ali a imagem da farmácia. Perfeito? Pessoal, vou passar aqui para o próximo aqui, que seria campanha. Só que campanhas hoje, ele é um relatório de incentivo de venda. A gente consegue criar uma campanha dentro da plataforma, onde ele consegue acompanhar, né, se aquela campanha está dando resultado ou não. Eu vou clicar numa aqui para vocês verem. Aí, como eu falei, esse aqui não vem diretamente do sistema, tá? É algo criado aqui na nossa plataforma. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui. Tá. Então, por exemplo, essa campanha foi criada aqui, ó, para ser início no dia 1º/8 e finalizar no dia 30/9. Tá? Ela foi feita por alguns produtos específicos, 2 produtos especificamente. E aqui a gente consegue ordenar. Então, por exemplo, eu quero ver quem foi que vendeu em termos de quantidade. Então, quem está em primeiro lugar ganhou uma medalhinha de ouro, quem está em segundo, prata, e terceiro fica bronze. A gente consegue ter uma visualização, entende também se aquela campanha, quantos já foram vendidos, qual que é o custo dela. Se a pessoa configurar a premiação,
a cada R$ 1 de compra, a cada R$ 2 ele ganha alguma coisa, já vai calcular também. Oi, Rodine, você pode falar. Raimar, na versão da rede, aquela que os consultores usam, não, aquela que a loja não vê, eu consigo ter um acompanhamento dessas campanhas também? Eu consigo saber o desempenho de uma campanha? Então, por exemplo, eu estou impulsionando, um produto qualquer aí, como você está fazendo aí, esse Vita A a Z, por exemplo. Uhum. Quero saber o desempenho em todas as lojas da rede, por vendedor. Eu consigo fazer isso também na minha versão rede? Na versão rede, ainda não tem uma que consiga ver desse jeitinho que a gente está vendo aqui de forma geral, tá? O que tem lá é você pegar os produtos que você quer analisar e ver quais são as lojas que mais estão vendendo. Lá você consegue ver. Aqui a gente vê a nível vendedor, né? Quais são os vendedores que mais estão vendendo dessa rede de 3 lojas. Oi, pode falar, Sérgio. Então, deixa eu entender. Eu crio a loja, na verdade, né? Porque a loja cria a campanha no seu sistema e pega os dados do sistema ou Linux, ok? Quer dizer, os clientes, os vendedores têm que estar cadastrados lá, é isso? Isso, vamos supor. Aqui nesse exemplo, ó, tem 2 produtos, tá vendo? Que foram criados, uma campanha. Então, toda vez que a plataforma entender que saiu uma venda desse produto no período que você selecionou a campanha, que você definiu, ele já vai começar a computar quem foi o vendedor que fez aquela venda. Mas eu não consigo cadastrar os vendedores no teu sistema, elencar eles aí, que ele tem que estar no sistema da loja. No sistema da loja ele já está, né? Tá. Então, assim, geralmente é padrão. Aqui você vai cadastrar os colaboradores, mas só quando for metas, tá? Ok. Na parte de meta você precisa cadastrar, porque nem todo mundo vai ter meta, concorda? Sim, por exemplo, você vai ter um motoboy lá, você não vai fazer meta com o motoboy, né? Mas ele é um funcionário, que deve estar provavelmente cadastrado, porque ele compra crediário dentro da própria loja. Então, aí você consegue cadastrar colaboradores, mas quando a gente fala de metas. Quando a gente fala de campanha, a gente vê quem registrou venda. Então, se você foi um dia lá e registrou uma venda no seu código, dentro do seu sistema, ele vai aparecer aqui dentro do ranking. Mas, de fato, na versão rede, eu vou falar versão rede e versão loja. Versão rede é a que a gente utiliza. Eu não tenho um centralizador para eu apurar essa campanha. Ainda não. Só seleção dos produtos específicos e você vê o desempenho ali. Mas desse jeitinho assim da rede como um todo, ainda não. Ok. Nem se eu criasse uma campanha separada, como você puxa as vendas do vendedor, você tem a venda das lojas, de todo mundo. A visão de rede vai ter as vendas, certo? Mas se eu criar uma campanhazinha especial e baixar lá na loja, eu consigo ou não? Você consegue ver, mas dentro de uma forma individualizada, como a gente está vendo aqui, né? Você consegue replicar isso para outras lojas. Só que para você acompanhar o desempenho, você tem que escolher loja a loja aqui, porque aqui você escolhe as lojas. Né? É um pouquinho mais difícil, mas tem, né? Porque os dados você tem. Sim. Ok. Tá? Perfeito aqui, então, pessoal. Aí, o que acontece? Vai ter momentos que é interessante, né, que o colaborador possa acompanhar isso aqui também, né? Ele saber se ele está ficando em primeiro, em segundo, em terceiro. E a gente criou um outro relatório aqui chamado Campanhas Colaborador, porque existe muita informação sensível aqui que o proprietário da loja não gosta de divulgar, como, por exemplo, um lucro bruto, né? O colaborador vê um negócio desse aqui e vai achar que o patrão está ganhando em cima, né, da campanha, está ganhando muito mais do que ele está pagando de premiação, por exemplo. Então, pensando nisso, a gente, na época, desenvolveu essa outra tela aqui, que seria um acesso mais enxuto, né, das informações das campanhas que estão ativas. Tá? Então, aqui vai trazer ali quem está em primeiro lugar, segundo, terceiro, informações financeiras só o básico, e aqui a gente traz um pódio, né, mostrando ali quem está em primeiro lugar. Então, esse aqui geralmente é um relatório que você consegue liberar um acesso para ele ver somente essa tela, por exemplo. Ele não consegue ver todas essas telas que eu já naveguei aqui com vocês. Na hora de criar o usuário, vocês conseguem dar definições. Ó. O Raimar é comprador, então ele só vai ver relatório de compra. Né? O Sérgio é do time de venda, então ele só vai olhar relatório de venda e só da loja que ele trabalha. Então você consegue ainda especificar isso, tá bom? Mapa de calor, para a gente fechar aqui a parte de gestão de vendas. Ele é um relatório bem interessante, mas para que ele seja funcional, pessoal, é importante que na hora da venda, o balconista ali, ele consiga fazer o cadastro do cliente e fazer a venda no cadastro do cliente. E quando ele fizer isso, o que vai acontecer? Esses pontos vermelhos que vocês estão vendo aí no mapa é onde o cliente mora, tá? Dentro da região. Então, a gente consegue ali facilmente identificar, por exemplo, se existe algum bairro, alguma área
em que a farmácia não tem uma atuação muito forte e tentar ver se faz um marketing mais específico ali. Porque aí com base nos dados do cliente, né? Então ali fica muito mais fácil. Ele dá para saber pelo bairro também, qual que é o bairro e a cidade que você tem mais atuação forte de venda. Tá? Vamos pular aqui para a parte de compras. Eu vou passar um overview aqui, Ronise. Eu não sei qual é o tempo da reunião, e qualquer coisa você me interrompe. Pessoal, Temos até às 11 horas, Raimar. E outra coisa, a gente tem uma segunda rodada aí na sexta-feira. na sexta-feira, provavelmente sim. Provavelmente não, é certeza que sim. Só não sei se, de repente, se eu conseguir ver tudo aqui, pode ser que na próxima de sexta-feira o Davi apresente o centralizado, né? Que é a visão rede. Não sei se é interessante nessa reunião de sexta. Ele até pediu em 2 momentos para poder tirar as dúvidas, né, e poder passar de maneira bem fracionada todos os trâmites, tá bom, William? Tá. Ó, então agora nós estamos vendo, pessoal, o primeiro relatório de compras, que é o controle de compras. O controle de compras, ele tem a função ali muito importante para o comprador, que é calcular a dotação orçamentária, tá? Dotação, vocês já estão familiarizados a usar isso aqui hoje em acompanhamento com licenciados, dotação orçamentária? Perfeito. Então, o que acontece? A dotação orçamentária, ela tem como base principal do cálculo dela o CMV do mês anterior, tá? Então, ela pega o CMV do mês anterior, só que o que acontece? Depois de 7 dias de análise, depois que a gente entra no 8º dia do mês, por assim dizer, a gente vai ter um reajuste nessa dotação. Porque se a gente deixar esse valor fixo, pode ser que aquele mês não seja um mês tão bom de venda, e a pessoa vai ter ali uma dotação muito alta para um mês que não tem aquele potencial. E o inverso também é verdadeiro, né? Então a pessoa às vezes já está se preparando para um dezembro, que vai ter um aumento de venda, mas o CMV de novembro não vai ser coerente, né, com a realidade de dezembro da loja, por exemplo. Então, pensando nisso, a gente tem aqui um cálculo, tá? Que ele vai entender se a farmácia está caindo ou está crescendo, e conforme esses crescimentos e quedas, esse valor de dotação ele é reajustado todos os dias, tá? Então, aqui nós temos a dotação, temos o quanto a loja já comprou, quanto que ela teve de transferência de entrada, né? Então, o que ela recebeu de outras lojas, ela teve transferência de saída, então, o que ela mandou para outras lojas, ela não teve ainda nenhuma bonificação, e aqui é o total consumido da dotação dela. Então, atualmente, esse aqui é o mês passado, tá? Então, no mês passado, ela utilizou 82% do que ela poderia comprar. Quando a gente analisa agora a parte de grupos, deixa eu até dar um zoom aqui, que essa parte aqui é um pouco mais interessante. Ó. Quando a gente olha a parte de grupos, pessoal, vocês vão perceber que aqui ó, a dotação e o consumido está dividido, né? E aqui nós temos um percentual fator, que a gente chama de fator de correção. O que ele vai fazer? Ele vai entender se esse mês que eu selecionei ele está melhor ou pior em termos de faturamento comparado com o mês anterior. Se passou de 100%, que é o caso aqui, ó, significa que o ético vendeu mais nesse mês que eu selecionei do que o mês anterior. Quanto ele vendeu a mais? Ele vendeu 11,1% a mais. Então, esse 11% a mais já foi reajustado aqui, ó. Tá? Então, a dotação ela vai ficar todo momento mudando, porque ela está todo momento comparando sempre aquele dia com o mesmo dia do mês anterior. Então, aqui nós temos aqui a perfumaria que passou 13%, e o similar, por exemplo, ficou abaixo de 100%. Então, quer dizer que as vendas de similares dessa loja caiu comparado com o mês anterior, em quase 4%. Tá? Então, é isso que significa. Então, esse fator aqui automático, ele reajusta automaticamente essa coluna aqui. Tá? E aqui é o que ele realmente comprou dentro do mês que a gente está olhando. Quando a gente olha esse último aqui, ó, é como se fosse esse velocímetro aqui de cima. Então, por exemplo, o ético, ele só utilizou 90% do potencial. E olha só que interessante, o similar, ele só utilizou 63% do potencial e ainda estava em queda. Então, será que ele não ficou em queda no similar porque ele segurou muito a compra do similar? A gente já começa a entender ali que, de repente, a estratégia utilizada ali não foi tão interessante, tá? A não ser que ele já tivesse muito produto lá na loja e estava desovando. Mas se não for o caso, né, isso aqui é algo que seria interessante investigar. E aqui embaixo eu tenho um gráfico mostrando o quanto que ele respeitou a dotação. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês verem.
Então, a linha vermelha é o consumido. E a linha azul é a dotação calculada. Então, a gente vai perceber que em alguns meses, ó, ele comprou mais do que a dotação estava sugerindo. Tá vendo? Aí depois é que ele segurou, aí depois ele voltou a estourar de novo a dotação e assim por diante. Então, aqui já é interessante entender o porquê que não foi respeitada a dotação. Aqui do lado esquerdo, pessoal, a gente tem um filtro chamado aqui classificação. E essa classificação está diretamente ligada aos produtos que tiveram movimentação desse mês. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em classificação e marcar compra sem demanda, do lado direito nós vamos ter um filtro nos mostrando produtos que tiveram entrada, ou por compra ou por transferência de entrada, mas não teve demanda, não teve saída. Ó, por exemplo, ele comprou biscoito. Ele comprou 48 unidades em julho. E em julho não vendeu um biscoito. Então, por isso que a gente classifica ela como compra sem demanda. Tá? Então, tem produto aqui, por exemplo, ó, ele comprou aqui uma barra de cereal, comprou 24 unidades. E essa barra de cereal também não vendeu uma sequer unidade dentro do mês. Então, a gente consegue entender ali o cenário ali, que realmente valeu a pena ou não aquelas compras. Aí nós temos um outro aqui, ó, que é o consumo de estoque. O consumo de estoque ele já é um pouquinho diferente, onde teve a venda, tá? Teve a saída do produto, mas a entrada não supriu. Tá? Então, por exemplo, ele vendeu aqui 2 unidades desse produto aqui, mas só comprou uma. Então, ele consumiu do que ele já tinha em prateleira, uma unidade. Tá? Então, é por isso que a gente chama de consumo de estoque. Então, toda vez que a saída for maior que a entrada, a gente chama de consumo de estoque. Aí nós temos aqui entrada igual saída. Então, aqui, como o próprio nome diz, né? Aqui, por exemplo, entrou 6 unidades, as próprias 6 unidades foram vendidas. Então, onde a entrada e a saída foram idênticas. Aí a pergunta que fica é, será que se tivesse comprado 10 unidades, será que as 10 teriam sido vendidas? Será que eu não limitei o poder de venda por ter comprado pouco? Oi, pode falar, Sérgio. Nesse caso aí, não poderia, por exemplo, se está em excesso de estoque, não poderia aparecer vermelhinho esse produto? Porque o consultor já mataria que estava em excesso. Porque se você tem o controle lá da loja, tudo que está com excesso, você fez essa conta aqui, né? Você fez esse cálculo. Uhum. Aí o consultor bateria o olho, lógico que ele vai ver isso, mas já estava em vermelho e já sabe que é excesso, por isso que ele comprou menos. Entendi. A gente tem no próximo relatório que eu vou mostrar, Sérgio, que é o da curva ABC, lá ele fala do excesso de estoque. Não, nessa tela aqui a gente não tem, mas eu posso trazer como uma sugestão também, tá? Isso também... Ele já bateria o olho aí, vê que está vermelho, ele já sabe que é excesso. Então, logicamente, o cara nem vai comprar, vai ter venda, não vai comprar. Uhum. A gente vai passar, provavelmente, nos próximos meses, redesenhando algumas telas, tá, Sérgio? E vocês também vão fazer parte disso, podemos dizer, porque vocês vão poder abrir chamados internos aqui para a gente como melhorias, onde vocês podem colocar essa que você trouxe, por exemplo, que aí cai para o nosso time depois fazer a análise e ver se a gente consegue implementar na próximas atualizações. Tá. Uma outra pergunta, Roniz, não sei se você concorda. Para implantação, você não tem um cadastro ideal para colocar, com toda essa divisão, o primeiro cadastro na loja? Desculpa, acho que eu não entendi. A parte de grupo, você está falando? Não, de tudo. Serginho, a gente vai conseguir fazer uma extração do cadastro deles, mas isso não significa também que a gente vai conseguir compor todos os dados que nós precisamos. Não, compor os dados não, mas os grupos aqui, porque ele nome, descrição, os grupos padrão, tá? As categorias genérico, padrão. HB. Esse aqui é o que a gente usa aqui. Esse aqui é o nosso padrão aqui. Aí dentro está o sistema dele, né? Não, legal. Não, eu sei, mas é que quando a loja inaugura, às vezes ele está com o padrão todo errado. Aí começa a dar confusão. Se já inaugurar a loja com pelo menos um padrão igual esse, lógico que não vai ter preço de venda, preço disso não interessa. Depois a gente vai fazendo no dia a dia. Uhum. Mas pelo menos esse padrão já ajudaria muito. Então, a nossa intenção, isso foi tratado com o Davi, não com o Raimar, tá? É que a gente consiga fazer uma exportação assim que subir o nosso white label em outubro, tá? Antes disso a gente não consegue. Então, subindo o nosso white label, que a gente vai ter a visão da rede, nós vamos conseguir extrair esse banco de dados e, com isso, a gente recompor uma base para as lojas iniciarem, mas são os dados básicos mesmo, o EAN da inscrição, o fabricante, o CNPJ do fabricante, a categoria do produto, que são essas categorias padrão, não as categorias que são trabalhadas na loja,
Então, esses dados principais a gente vai conseguir recompor e ter um cadastro, acho que mais com uma nomenclatura e com uma viabilidade melhor, tá ok? Dentro do centralizado, vocês vão ver que tem uma base de dados que a gente utiliza lá, né? Acho que deve ser isso que o Davi deve ter comentado com você, esse é o nosso Nexus. Aí, provavelmente lá que vocês vão conseguir ter essa base para... Sim, é o Nexus, é isso mesmo. Tá, perfeito. Beleza, então, para a gente finalizar aqui essa tela, né? E tem a formação de estoque. Tá? Formação de estoque seria o quê? Seria produtos que a entrada, teve entrada e saída, teve os dois cenários, porém, acabou-se, né, que a entrada ela foi maior que a saída. Então, aí formou-se estoque, tá, daquele produto. Então, ele não chegou a zerar, não chegou a consumir do que ele tinha em prateleira, esse produto somou-se ao estoque da loja. Tá? Então, esse relatório aqui é muito legal, um relatório que muitos compradores acompanham praticamente diariamente, tá? E para quem não é o comprador da loja, o gestor da loja que não compra, ele consegue saber se o comprador não está comprando coisas sem necessidade ali, né? E já fazer o ajuste antes do fechamento do mês, tá? Vou passar aqui pelo compra detalhada, para a gente já chegar na curva ABC, que aí eu mostro para o Sérgio ali onde é que fica a parte do excesso. Aqui seria um relatório também focado em detalhamento da parte de compras, igual como tem as vendas detalhadas, aqui seriam as compras detalhadas. A gente consegue ver os principais fornecedores, os principais laboratórios, os principais produtos comprados no período, por investimento, por quantidade, o número da nota fiscal, a gente consegue fazer uma pesquisa e jogar aqui naquela nota fiscal quais eram os produtos que tinha. Se o cliente ele errou um fracionamento na entrada de nota, a gente consegue fazer essa visualização aqui também, tá? Então, é um relatório bem tranquilo, mas ele é um pouco mais investigativo, né? Geralmente, quando o cliente questiona de algum produto que entrou com preço errado, alguma coisa nesse sentido. Agora, a curva ABC, que é um relatório também bem legal. E aqui, pessoal, eu já adianto para vocês que a gente não puxa a curva ABC do sistema do cliente, tá? Aqui você consegue parametrizar aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Em parâmetros de estoque, você consegue configurar a curva e configurar também o que você quer considerar excesso de estoque. Mas eu vou explicar aqui na prática, ó. Então, essa loja que eu selecionei, ela tem atualmente mais de 13 mil produtos diferentes, tá? O mix dela é composto. Mas se a gente somar o número de caixinhas, o número de cada item que tem lá na loja, tem mais de 81 mil itens. Se a gente vendesse tudo com base no histórico de venda líquida dos produtos, daria esse faturamento aqui, de mais de 2 milhões. E o investimento desse estoque, pegando ali o custo do produto, né, a gente teria ali mais de 1 milhão de investimento em cima desses 13 mil produtos. Então, quando a gente verifica aqui, ó, que tem essas letrinhas, né, A, B, C, o que significa? A gente usa a seguinte configuração hoje, setada padrão, mas vocês podem mudar isso. A gente pega uma janela de 90 dias para fazer uma análise, tá? E desses 90 dias, a gente entende ali quais são os produtos que teve mais quantidade de venda em termos de giro e faturamento. Por isso que tem 2 vezes a letra repetindo aqui, ó. Então, a letra A, ela sempre vai representar 60%. Então, 60% do que mais vendeu, a gente coloca lá como curva A. 30% a curva B e 10% a curva C. O que não vender em 90 dias, a gente classifica como curva D. Tá? Esse é um padrão que a gente usa hoje, mas como eu falei, vocês podem também trocar esses percentuais, esse período de análise aqui também. Então, esse é o padrão. Então, por exemplo, essa fralda aqui, a primeira que a gente está vendo aqui na lista, ela tem atualmente lá na prateleira do cliente, tem 71 unidades. Aqui nós temos o preço de compra, o preço de venda dela, os investimentos. Nos últimos 90 dias, ela vendeu 48 unidades, tá? Em 90 dias. Então, para conseguir vender essas 71 unidades nesse mesmo ritmo dos 90 dias, ela vai precisar de 133 dias para desovar essas fraldas. Então, isso significa. E por que tem um X vermelho aqui? É porque também temos uma configuração para excesso de estoque. Vocês também podem mudar. A gente coloca aqui como padrão, vou até mostrar aqui embaixo, na tabelinha. Aqui, ó. A gente coloca padrão 30, tá? Então, se você tem um produto que ele passa de uma necessidade de 30 dias, ele fica com X vermelho. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse leitinho aqui, ó. Ele tem 81 unidades lá, vendeu 377 unidades, foram vendidas nos últimos 90 dias, e para conseguir vender esses 81 aqui, vai levar uma média de 19 dias.
Como 19 está abaixo de 30, ele ficou com um chequezinho verde, tá? Então, é isso que significa. A gente consegue fazer alguns filtros para pegar só o que está em excesso. Posso vir aqui, por exemplo, eu quero ver só o que está em excesso na loja. Consigo marcar aqui só o que está com zerado, curva D, vai ter muita coisa também. Só o que está com estoque saudável, tá? Para até 30 dias. Então, a gente consegue fazer uns filtros para facilitar. Temos também aqui o filtro já do princípio ativo, também que é interessante. A gente conseguir clicar aqui e ver quais produtos daquele princípio ativo tem. Lembrando que isso tem que estar bem cadastrado no sistema do cliente, tá? Senão pode puxar errado. E tem um ponto bem legal, porque quando a gente pega aqui a curva ABC, a gente entende ali que o curva A são os produtos que têm maior giro e importância ali, né? Tanto por faturamento quanto por quantidade. Se eu clicar aqui, ó, curva A de 13 mil, a gente vai para 600 produtos. E se eu cruzar aqui curva A por quantidade e curva A também por faturamento, nós estamos falando de 438 produtos classificados como os AAs, né? São produtos que ele é A tanto em quantidade quanto em faturamento. Então, são aqueles produtos que a gente vê que são produtos importantes que não pode deixar zerar. Se eu ordenar aqui, por exemplo, já vou perceber que alguns produtos estão zerados, outros estão próximos de ficar zerados. Então, é interessante a gente já ter um alerta com relação a isso aqui também. Da mesma forma também que a gente consegue fazer uma análise do que está com a loja parada. Então, se eu clicar aqui na outra extremidade, ó, curva D, a gente está falando aqui de 13 mil, a gente está falando de 5 mil produtos classificados como produtos parados. Só que acontece, pode acontecer de um produto ter sido comprado ontem, por exemplo. Um produto comprou ontem e não vendeu ainda, não deu tempo. Então, automaticamente, ele vai virar um curva D. Então, a gente tem uma flagzinha aqui embaixo, ó, se vocês estão conseguindo ver, vou até marcar aqui, ó, que é para ignorar os produtos comprados nos últimos 90 dias, porque é o 90 que está aqui em cima. Então, quer dizer, eu quero tirar os produtos que foram comprados recentes dessa análise. Então, vai diminuir esse número, já foi para 4 mil, que agora sim, nós estamos olhando aqui um investimento parado, né, de 254 mil nessa loja, onde ela precisaria entender ali se alguma coisa ela pode tentar desovar para tentar recuperar parte do investimento, tá? Tem produto aqui que tem bastante unidades aqui. Claro que é muito mais fácil a gente desovar, por exemplo, uma perfumaria, né, que não tem... É muito mais fácil a gente entender e bater o olho ali, ó. Então, só de perfumaria a gente está falando de 3 mil produtos diferentes, e a gente está falando ali de 192 mil de estoque parado. Então, aí, para ele poder reinvestir na própria loja. Aí entra aquela caixa da campanha que eu falei, né? Ele pode vir aqui e escolher alguns produtos para fazer campanha, desovar, ou pagar uma comissão extra para o vendedor, algo nesse sentido, para incentivar a recuperar parte desse investimento, tá? Eu vou desmarcar aqui. Vou deixar marcado aqui. E aqui embaixo a gente tem como que está distribuído, né, essas letras das curvas. Então, nós estamos aqui bem dividido. 26% é curva A, 27% é curva B, 21% é curva C e 24% são os curva D, são os produtos parados. Entendendo que o curva C, ele é um ponto de atenção, né? Porque se você não tomar cuidado, eles são candidatos para virar curva D. Mas se você conseguir potencializar, você consegue migrar alguns para o outro lado. Né? Então, aí tem tudo isso é questão de estudar quais são os produtos que estão classificados aqui dentro. Tá? Talvez foi um pouco rápido aqui, mas ficou uma dúvida? Isso aqui a gente vai ter outras reuniões, depois voltando com mais calma, tá? Se eu clicar aqui em um produto, por exemplo, eu consigo ver o histórico de compra e venda dele aqui também, tá? Aqui embaixo. Vou passar aqui para o próximo, que é a análise de rupturas. Outro relatório também, um dos mais visitados, na verdade, para o setor de compras, depois da dotação. Vou pegar só uma loja aqui de novo. Pronto. Pessoal, esse relatório aqui ele é bem legal porque ele vai mostrar produtos, né, que teve venda em determinado período e que agora, atualmente, até a última hora que a plataforma atualizou, esse produto está zerado. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma análise de venda de 3 meses, tá? Para acompanhar a curva ABC. Então, em 3 meses, essa loja vendeu mais de 9 mil produtos diferentes, onde desses 9 mil, 7.642, o estoque está positivo, não está disponível lá para o cliente comprar. Porém, 1.425 não tem mais, estão zerados. Então, significa que nesses últimos 3 meses, estima-se que, por não ter esses produtos aqui, ele pode ter deixado dinheiro na mesa, tá? Uma média ali de 38 mil.
por não ter esses 1.425 produtos. E aqui a gente consegue ver, pessoal, um medidor aqui bem interessante chamado nível de serviço. Tá? Isso aqui vocês vão começar a se familiarizar muito com isso aqui. Nível de serviço é como que está a assertividade da reposição do cliente. Então, por exemplo, é como se fosse de a cada 100 produtos, 84 estão disponíveis, né? O restante não. Ou então, por exemplo, se eu voltasse para comprar nessa farmácia algo que eu comprei nos últimos 3 meses, a chance de eu encontrar esse produto é de 84%. Tá? E a gente percebe que ele está dentro do amarelinho, porque o ideal é que esteja pelo menos em 82%. 82% já sai do vermelho, já fica aqui no ponto de atenção, e 88% para cima já entra aqui no verdinho, tá? Seria alta performance. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na curva C, que a gente vê que está 81, eu consigo ver, por exemplo, que ele tem 2 grupos aqui que ele tem com ponto de atenção, que é a perfumaria e o similar. Se eu clicar aqui na curva A, eu consigo ver que ele está bem em todos, ó. Todos estão com estrelinha, e todos estão acima de 82%. Se eu clicar só em um grupo específico, eu posso abrir aqui a perfumaria e ir lá no grupo do sistema dele, ó. Por exemplo, ele tem um que está ruim, que é o varejo. Se eu clicar aqui no varejo, eu consigo ver quais são os produtos que ele está precisando fazer uma análise. Ó, são esses produtos aqui embaixo. Eu posso até ordenar aqui para ver qual foi que foi vendido recente. Ó. Esse aqui foi vendido tudo ontem, ó. Dia 11, dia 10, tudo recente. A gente está falando, pessoal, de um grupo, né, que precisa ser avaliado apenas 253 itens. Então, esse aqui é um facilitador ali para o setor de compras, né? Também não estou dizendo que ele precisa fechar o olho e comprar os 253 produtos, mas eu estou dizendo para ele que desse grupo em específico, que ele não está tão legal, ele só tem que fazer uma análise em cima de 253 produtos. Então, esse aqui já é um bom facilitador para eles também, tá? Oi, Mar. Oi. Queria só voltar num ponto aqui, que agora conforme as pecinhas vão se encaixando, né? Uhum. Pensa aqui, ó, do lado da franqueadora, o consultor que atende a loja, ele tem a visão, a rede, né, que até a Roniz havia trazido anteriormente. E o franqueado vai ter a visão da loja dele também. A gente do lado de cá consegue enxergar as duas coisas? Loja e rede? Sim, sim. Vocês vão ter um acesso privilegiado, né? O que eu estou mostrando aqui é algo que vocês também vão ter acesso e o licenciado também. Perfeito. Por que eu fiz essa pergunta, né? Para ficar todo mundo na mesma página. Pensa que interessante, consultores. Hoje a gente usa outras ferramentas, né? Que em alguns momentos a gente vai continuar usando, né? Porque vai depender aí da adesão dos franqueados, mas tudo aquilo que a gente tem de dores hoje vem trazendo aqui, né? Nessa plataforma. Ver estoque, ver ruptura, ver a forma de compra, ver a forma de quanto vende, e tem tudo que a gente sente hoje de dores no dia a dia com o franqueado, através de outras ferramentas, está tudo no mesmo lugar, e resgatando o início do Reimar lá, pior cenário vai atualizar 24 horas, né? De 1 a 24 horas, pior cenário, ou seja, estou fazendo uma reunião hoje, eu tenho o cenário de ontem da loja, né? E direcionado do que realmente ele precisa fazer, e em comum, né? Com a área comercial, com o trade, os produtos que podem ser trabalhados e minimizadas as condições comerciais. E aí eu complemento dizendo assim, pessoal, tudo que ele está fazendo aqui, hoje e sexta-feira, junto com o Reimar, depois com o Davi, é para trazer para a gente cada vez mais familiaridade, né, conhecimento da ferramenta. Provavelmente mês que vem, vocês vão ser informados muito oportuno, haverá aí uma live, né, para o franqueado. Aí sim, começa a ser uma divulgação, por enquanto é só nossa, interna, e aí quando for divulgado, já é com o nome Far Melhor, tá? Para, como disse a Ronice, lá em outubro, que começa oficialmente o funcionamento do nosso white label. Tá? Então, é um processo aí de escadinha, né, gradativo, para que a gente possa, no momento correto e oportuno, já estar com o máximo de franqueados engajados, a gente com conhecimento, para fazer o devido uso da ferramenta, tá bom? Serginho? Outra coisa, deixa eu só ver, o Roniz, depois interessante, porque todos os sistemas, visão de rede, eu concordo que a gente vai ver lá na frente algumas coisinhas aí que tem que ajustar. Mas na visão loja, todos os sistemas já dão esses relatórios. Como é que vocês vão orientar os franqueados a trabalhar com qual ferramenta lá na ponta, lá na loja? Vamos supor, o cara que tem o Linux, os relatórios do Linux vai olhar
de uma maneira diferente. A gente vai, porque quando estiver falando com o consultor, os dois têm que estar trabalhando no mesmo relatório. Não é isso, Ronise? O Reimar. Sérgio, o que eu posso dizer de experiência própria do PG é que a gente tem muitos clientes da Lynx, né, que agora é TOTS, mas a gente tem hoje clientes assim que entendem que o sistema ele consegue gerar essas mesmas informações porque isso aqui está no sistema dele. Você concorda comigo? Sim, concordo. Então, mas qual a visão que a gente vai... vamos orientar a usar tem que usar né? Aí o que acontece? Você vai perceber, depois de conversando com o seu licenciado, que ele vai dizer que aqui ele consegue em uma tela ver tudo que ele teria que fazer em 2, 3 telas dentro do sistema dele. E acaba que muitos deles vão acabar migrando a usar a plataforma. Ainda mais que ela também é web, ela acessa de qualquer lugar, isso também dá muitas facilidades ali para eles. Ô, Serginho, o sonho nosso é que todos os franqueados um dia pudessem estar com essa plataforma para todos nós usarmos a mesma coisa. Só que é um processo gradativo, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Então, aqueles que aderirem, né, ao então PG Pharma, a gente vai usar esse. Aqueles que não aderirem, vai usar o que já é usado hoje. Então, mas é isso que eu quero chegar, Luciano e Ronise. Essa situação de dar um aceite que me preocupa um pouquinho. Eu acho que se já tem informação direta, já tem que, sem dar aceite do franqueado, entrar no sistema do cara e começar a trabalhar. Mas aí a gente entra num outro cenário, né, que é a proteção porque senão de dados, eu não vou ter, né? vamos supor que 50 lojas da rede não dão aceite, a gente fica sem informação. No meu caso, vamos ver a visão de rede, mas a gente fica com o resultado ponto a ponto, beleza. Mas como visão de rede, a gente fica com o franqueado. Vou ser sincero, dependendo do acorde, dependendo de outros dados, né? De outras ferramentas. Acho que tudo vai ser questão, Sérgio, na hora de quando for fazer as divulgações, né? Talvez no primeiro momento vai vir pouco, mas com um trabalho forte que vocês vão fazer internamente, demora uma questão de tempo, vocês já estão com bastante licenciado, né? Dentro da plataforma, tá? Tá bom. Mas esse realmente vai ser um trabalho constante, ele acho que nunca vai parar, né? Até conseguir ter o máximo não tem, possível. lógico, não pode E quando vocês fizeram, por exemplo, uma reunião, mostrando ali uma comparação da sua loja com as mesmas lojas que têm um perfil semelhante à sua, ele vê a importância do quanto você está agregando de informação, isso, depois de passar essa mesma experiência para outro licenciado, é muito fácil, né? Então, você consegue falar, olha, hoje a farmácia que eu atuo, ela cresceu porque eu consegui cruzar a informação da nossa rede aqui para mostrar o direcionamento certo, né? Legal. Foi muito feliz a sua colocação. O outro objetivo nosso de trazer esses dois encontros é para trazer uma consciência nossa, né? Ou seja, a gente comprando a ideia, entendendo todas as funcionalidades, a gente vai levar para uma live para ter o maior número de adeptos já no início, mas é um processo constante. A gente sabe que 100% raramente a gente vai ter de adesão, mas o mais próximo possível para atender, né? Até esse anseio do Serginho e de todos e ter o ambiente rede o mais próximo da realidade. Né? Mas isso é um trabalho que vai levar um tempinho para conseguir, né, o maior número possível. Perfeito. Então, vou passar aqui para mais um relatório de compra, pessoal, que é o poder de economia. O poder de economia é um relatório com foco em medir a cotação, tá? A eficiência de comprar novamente aqueles produtos na loja. Então, eu peguei só uma loja aqui novamente. Eu estou pegando aqui o mês de julho, então eu estou comparando produtos comprados em julho versus junho, tá? É sempre o mês selecionado versus o mês anterior a ele. E a gente tem aqui um total de 1.800 produtos comprados idênticos nos 2 meses. Isso projetou, alguns produtos ele comprou mais caro, outros produtos ele comprou a mesma coisa, outros ele comprou mais barato. Mas nessa brincadeira de mais e menos, ele conseguiu economizar R$2.000. Tá? Então, comprando os mesmos produtos. Então, é legal você bater o olho ali com o comprador e falar assim, nossa, esse mês você conseguiu fazer uma boa economia, né? Parabéns. Entender ali quais foram os produtos que ele não conseguiu economia, que está pintado de vermelho aqui. E quando a gente clica no produto, a gente tem o histórico de compra daquele produto. E se a gente passar o mouse em cima aqui, eu tenho todo o histórico de entrada, para ver se a troca de fornecedor foi benéfica ou não naquele momento. Tá? Então, isso aqui é bem legal também para a gente poder fazer o acompanhamento. O último de compras aqui, pessoal, é o sugestão de transferência. Aqui seria relatórios somente para quem tem mais de uma loja, tá? Onde a gente vai fazer uma análise em cima dos produtos e entender quais produtos têm potencial de ser transferido para uma outra loja. Lembrando que pode acontecer de licenciado de vocês, eu acredito que deve ter,
licenciado que tenha 2, 3, 5 lojas, mas não são da mesma base de CNPJs, né? São de CNPJs diferentes, mas está integrado dentro do sistema dele. Aí, nesse caso, aqui a gente também consegue fazer a leitura, mas lembrando que lá internamente isso não é uma transferência, isso é uma compra, né? Então ele tem que fazer venda de uma loja para outra, mas a preço de custo, tá bom? Mas tirando essa observação, a gente consegue trazer aqui essa análise, independente se ela é bem uma base de CNPJ ou não. Então aqui nós temos duas comparações, tá? Primeiro, o que eu tenho de produto parado numa loja? Vou até marcar essa flagzinha aqui logo. O que eu tenho de produto parado, que é curva D numa loja, mas na outra loja ele não é curva D, é um produto que vende. Então, por exemplo, antes de eu sair queimando um produto numa campanha, é interessante, se eu for multiloja, entender se tem algo que eu possa transferir para outras lojas. E aí o que sobra dessa transferência, aí sim eu foco fazer uma campanha, porque de repente eu vou queimar um produto aqui, mas se eu mandasse lá para a loja do Sérgio, por exemplo, esse produto venderia muito rápido, né? Então eu teria que entender esse cenário também, quando é cenário de multilojas. Então aqui nós temos produtos que estão parados numa loja, mas que na outra loja necessita daquele produto, tá? Então nunca vai transferir produto parado para virar produto parado em outra loja. E a segunda análise, pessoal, é o que eu tenho de excesso na minha loja, mas na outra loja está abaixo do excesso. Então o que eu tenho de um produto que vai passar de uma necessidade de 30 dias, enquanto na outra loja lá ele está com uma necessidade para 5 dias. Então eu preciso abastecer um pouquinho mais, senão ele vai entrar em ruptura. Tá? Então sempre são esses dois cenários. A curva D e o excesso, que isso é parametrizado lá nas configurações, tá? A gente pode configurar aqui e parametrizar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos essa rede aqui que eu estou analisando, mais de quase 2.000 produtos, projetando uma economia de quase 71 mil. Vou pegar aqui, por exemplo, só a perfumaria, para facilitar aqui para a gente ver só um grupo específico. Pronto. A perfumaria a gente está falando de quase 1.000 produtos, uma economia projetada aí de 30 mil. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa fralda aqui. Ó. Vou clicar nela e aqui embaixo a gente vai fazer uma seguinte análise. Lojas de origem. O que é a loja de origem? De onde vai sair o produto, né? Então o produto pode sair dessa loja aqui, que essa fralda ela é curva A. Ele tem agora 23 unidades, só que essas 23 ele tem estoque para 60 dias. Então, ele pode transferir tranquilamente até 11 unidades, de forma saudável. A mesma coisa a análise de baixo. Aqui eu tenho 13 unidades e eu posso transferir até 9 unidades, que eu fico dentro dos 30 dias ali, que é o limite. Então, essas duas lojas juntas aqui, eu tenho um total de 20 unidades que eu posso transferir. Quando a gente olha agora para a loja de destino, né, é para onde o produto vai, nós temos aqui a outra loja que está precisando desse produto, e ela tem hoje 20 unidades. Essas 20 unidades vai durar no máximo até 16 dias. E ela precisa receber mais 16 unidades. Então aqui já tem lojas que pode mandar 20. E aqui ele precisa receber 16. Tá? Então seria de forma muito simples a gente conseguir fazer essa análise. Consigo ser também bem específico. O que eu tenho numa loja em específica, que eu posso mandar para uma outra loja também específica. De repente, logisticamente falando, as duas são na mesma cidade, fica mais fácil de fazer essa transferência. O que eu tenho, por exemplo, nessa loja aqui, que é curva D, mas que na outra loja não é curva D. Então, nós estamos falando aí de 46 produtos, né, uma economia ali projetada de 82. Tá? Então, conforme vocês vão mexendo com os filtros aqui, a gente vai conseguir fazer a sugestão aqui também. Tá? Bom, pessoal, o próximo que a gente vai ver aqui, bem rápido, se dá tempo ainda, é a parte de metas, tá? Então, metas hoje a gente também é algo que a gente constrói dentro da plataforma para depois refletir nos relatórios. Então, a gente tem 3 tipos de metas hoje. A meta geral da loja. Vou abrir aqui. Então, aqui eu consigo ver a meta que foi desenhada para essa loja aqui, na casa que é a rede, né? Se eu clicar numa loja aqui. Então, eu consigo ver aqui se a loja está perto de bater, se está no momento importante ou não. Tá? Se ficar amarelinho porque está saudável ainda. Se ficar verdinho também, se ficar vermelho porque está abaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, na meta de genérico, por exemplo, está vermelhinho. Quer dizer que está abaixo de 39%, que era o esperado para hoje. Então, já consegue fazer uma análise ali direitinho para a gente ver se a loja vai bater a meta ou não. Porque a gente tem que acompanhar a meta, né, de forma diária. Se você perceber que já está muito distante de bater ela, logo no começo dos meses, até a metade do mês se não bateu nem 50%,
você precisa refazer ali a estratégia, porque senão vai se frustrar no final do mês, né? Então, essa meta geral aqui, você acompanha como está o desempenho da loja, por grupos também. A meta individual, a gente olha ela desde objetivos individuais. Então, quando vocês construírem a meta, a gente vai falar isso em outro momento, como que constrói aqui dentro da plataforma, vocês conseguem colocar a meta do vendedor. Tanto a meta total, como a meta também por grupo. Então, eu quero que o Raimar venda tanto de genérico similar, que o Sérgio ele venda tanto de genérico similar. Você consegue desenhar ali, dentro da plataforma, quanto que é a meta de cada um. E isso você consegue ver. Se ficar verdinho, porque ele está saudável. Se ele estiver vermelho, porque é algo que você tem que atuar o mais rápido possível, senão ele não vai bater a meta. Tá? E o último aqui das metas são os objetivos diários. Bem, a gente entende que se a gente bater a meta todo dia, no final do mês a gente bate ela, certo? Mas olha só que interessante. Deixa eu pegar um mês fechado aqui, que acho que é melhor para analisar. Pronto. O que acontece? Aqui vocês vão perceber que nesse relatório, ele dá um peso para o dia da semana. Por quê? Porque, por exemplo, uma segunda-feira, ela pode ter um potencial diferente de um sábado, ou de um domingo, né? Então, a gente entende esse score, a gente faz a plataforma tem um estudo por trás, onde ela faz uns pontos aqui para equilibrar. Então, quando ela pegar, por exemplo, uma terça-feira aqui, ó, ela vai entender que a meta para terça-feira é essa. E a loja realizou e bateu. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai redistribuir para baixo. Mas quando chegar aqui no sábado, por exemplo, o sábado a meta já é mais fraca, porque ela sabe que ele não tem o mesmo potencial do dia da semana. Então, o legal é porque a meta ela vai sendo desenhada e todo dia reatualizada, conforme o desempenho do dia anterior, e já contando se é sábado, domingo ou meio da semana. Tá? Então, isso é bem legal também para o vendedor poder acompanhar ali a demanda dele. Beleza? Gestão de cliente, pessoal. Vai acabar, faltam só mais 2 relatórios. Gestão de clientes é um relatório bem legal quando você quer resgatar clientes. Tá? A parte de prospecção ativa que a gente fala. Então, vamos supor que nesse cenário aqui, ó, eu tenho alguns filtros, tá? Que eu posso fazer uma análise. Se eu clicar aqui em um cliente específico, eu consigo ver quais são os últimos produtos que ele comprou na loja. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, deixa eu desmarcar aqui. Eu quero pessoas que compraram nos últimos 90 dias aqui na loja, mas tem 30 dias que não compram. Então, olha só. Nessa loja específica, eu estou olhando aqui 139 clientes que nos últimos 3 meses fizeram pelo menos uma compra na loja, mas tem 30 dias que não faz. E aqui nós temos aqui o nome do cliente, o telefone, a data da última venda, o score dele de frequência, como se ele era uma pessoa que frequentava muito dentro da loja, os meses de compra, o ticket médio das últimas compras dele e o score. O score ele é uma pontuação com base nesses últimos daqui, ó. Então, a gente dá uma pontuação para ele. Então, quanto mais alta essa pontuação, mais importante aquele cliente é, você não pode perdê-lo. Porque ele é um cliente que comprava com muita frequência. Então, se eu clicar aqui na cliente, eu consigo ver aqui todas as últimas vezes que ela veio na loja. E o que ela comprou. E aí a gente consegue usar mais a imaginação, porque tem filtros aqui. Eu quero ver pessoas que compraram losartana e pararam de comprar comigo. Uso contínuo, PBMs. Então, vocês conseguem fazer alguns filtros específicos para poder tentar resgatar aquele cliente novamente, tá? E aqui do lado, vocês vão perceber também que tem uma planilha aqui, ó, onde vocês vão conseguir clicar nela e colocar aqui as observações. Por exemplo, o cliente tal, aí colocou aqui, ó, o cliente não atendeu, ó, aí vai fazendo os acompanhamentos aqui. Quando vocês colocarem um código de um cliente nessa planilha, depois ele desaparece daqui, para não acontecer de 2, 3 pessoas ligarem no mesmo dia para o cliente e ele ficar estressado, né? Então, quando você coloca um cliente naquela planilha, ele some daqui da listagem, tá? E você consegue... Raimar, quando ele volta de novo, esse cliente, por exemplo, já passou, depois de quanto tempo ele volta de novo para a lista? Que já deu aquele prazo, não vai saturar? Só quando apaga o código dele aqui. Enquanto não deletar o código dele aqui, ele não volta. Tá? Aí tem que fazer esse acompanhamento. Sabrina, pode falar, Sabrina. Bom dia, Raimar. Bom dia. A base de clientes, vocês tiram da onde? Tudo é do sistema do cliente, tá tudo lá. Sistema do cliente. Então, no caso, para esse cliente estar aí, lá na loja, o vendedor tem que identificar esse cliente. Exato. Na compra. Isso mesmo. Pode acontecer, por exemplo, você ligar para um cliente e falar, mas eu estava aí ontem, né? Aí falhar de processo, né? Aí você tem que
ter esse cuidado na hora, né? Porque senão acaba ligando e dando essas situações mesmo, tá? Tanto esse quanto o mapa de calor, Sabrina, é algo que depende muito da operação da loja, porque se ele não preencher corretamente o CEP do cliente, não fizer a venda vinculada, aí tudo isso a gente perde dados, né? Dados importantes que a gente pode estar utilizando aqui numa plataforma. Entendi. Mas alguém levantou a mão, não vi quem foi o nome. Anderson, oi, Amar, bom dia. Oi, Anderson. Bom dia. E no caso, a nossa utilização é dentro do sistema lá que a gente tem o bem melhor, no caso, que é o PEC. E aí faz-se a integração também com o PEC, que é o sistema... Olha, geralmente o PEC, ele aparece aqui nesse filtro chamado PBM, tá, Anderson? Porque como ele é um programa de desconto, né? Então, na hora, ele é obrigatório ter o cadastro do cliente, até onde eu sei, ele é obrigatório, né? Então, ali você já tem o PEC aqui, você pode marcar o PEC aqui e ver só quem teve realmente cadastro vinculado. É porque esse cliente aqui, principalmente, ele não tem, ó. Opa, aqui. Quando eu clico em PBM, não aparece o nome do PEC aqui, mas se o seu cliente tiver, provavelmente é aqui que você vai encontrar essa flagzinha para marcar. Certo. E o mapa de calor também vai ser abastecido por ele. Uhum, também. Mais algum outro ponto? Alguma outra pergunta? Pode falar, Diego. Bom dia. Bom dia. Então, tudo que for na base de dados correto no sistema dele, quanto mais assertividade vai subir para nós ter uma análise melhor das informações, né? Isso, Diego. Pensa assim, que a gente não insere informações, a gente só faz leitura, tá? Um ponto muito importante que podem confundir, falar assim, vocês mexeram alguma coisa aqui e mudou meus preços. Não, a gente nem tem acesso a isso, a gente só tem acesso à leitura de dados. Então, a gente vai lá no banco, faz uma leitura e reflete aqui nos relatórios. E aí, o que acontece? Se ele errar a entrada de nota, errar fracionamento, se ele errar, não colocar o cadastro do cliente, qualquer coisa que ele fizer lá, reflete o erro para nós aqui também. Mas eu faço que, dependendo dos relatórios que a gente olha, a gente consegue bater o olho e falar assim, opa, isso aqui está errado. E já avisar ele, que às vezes ele nem sabe. Entendeu? Somente lá na parte de lucro. Pode falar, Anderson. Amar, dois assuntos, não sei se você vai trazer mais para frente. A questão de exportar para fazer a impressão desse relatório, então vamos dizer que eu extraí um relatório e eu preciso de entregar para os vendedores encontrar aqueles produtos que estão parados, se existem. Fazer a impressão é simples? Aí, como é que funciona? Tá. Hoje, Anderson, o cliente final não tem essa autonomia de exportar, ainda. Tá? A gente está refazendo uma estrutura aqui para que ele possa ter. Mas vocês vão ter acesso à exportação. Tá? E vocês vão ganhar um acesso de pouco diferente, mas que lá vocês vão conseguir entrar nesse relatório do cliente específico e clicar nos 3 pontinhos lá e exportar. Vocês vão ter esse acesso, tá bom? Aí vocês vão encaminhar isso para o cliente. E o outro seria mais para frente, não sei se vai passar, seria só para cadastrar esses usuários, que, como você colocou no exemplo, alguns lá para acompanhamento. Então, o usuário é um vendedor. O pessoal passa como que faz esse cadastro para colocar cada perfil, né, no caso. Entendi. A gente faz aqui eu não vou mostrar porque vai mostrar dados, porque eu estou usando uma loja de um parceiro nosso, mas quando a gente clica aqui em usuários, eu consigo dizer, o Anderson, ele é comprador, e eu vou dar acesso só a esses relatórios, relatório de compra, isso, consigo marcar. O Anderson, ele trabalha em 2 lojas só, então eu consigo marcar só as lojas que o Anderson trabalha. Isso eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer, pessoal, na definição de acesso, é falar assim, o vendedor Raimar quer ver só as vendas que é do vendedor Raimar, não quer ver a venda do parceiro que trabalha com ele na mesma loja. Isso eu não consigo. Tá? A minha limitação é só as telas, a tela geral. Eu não consigo limitar nada dentro de filtros, tá? Esse é um ponto, por exemplo, assim, eu não quero que o Raimar veja o quanto o Anderson está vendendo, né? Porque eu não quero. Aí isso a gente não consegue e também nem faz sentido, porque acho que é interessante eu ver, sim, que se eu estou ficando muito para trás ali comparado com a equipe, né? Para poder me esforçar um pouco mais, tá? Beleza? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Não? Então, para a gente finalizar, a gente tem aqui o último, que é do financeiro. Tá? Hoje o financeiro posso dizer que é um menos completo que a gente tem hoje, tá? Pelo fato de que a gente entendeu que todo o sistema ele tem um jeito diferente de tratar o financeiro. Diferente de venda, compra,
cadastros, a gente vê que é muito padrão em todos os sistemas de farmácia. Mas quando a gente fala de financeiro, aí é bem mais complicado, porque tem sistema que não tem financeiro, tem sistema que tem, mas é com outras nomenclaturas, não existe um padrão. Inclusive, a gente trabalha aqui nessa tela com 2 demonstrativos, que é o DLP e o DFC, né, que é o demonstrativo de lucros e perdas, que é de competência e de fluxo de caixa. E tem sistema que não tem um desses dois, só tem um DRE, por exemplo. Então, assim, a gente não consegue padronizar isso hoje, tá? Mas quando a gente fala de DLP ele olha a venda registrada, né? Então, isso a gente consegue trazer, essas informações. Mas quando a gente fala de despesas, por exemplo, eu não consigo trazer isso do sistema. Aí vocês precisam preencher isso. Se vocês quiserem fazer o acompanhamento pela plataforma, vocês vão ter que preencher através de uma planilha aqui no cantinho também, tá? Aqui tem uma planilha que você vai preencher ali as despesas, o número da loja e o valor daquela despesa. Aí, na próxima vez que a plataforma atualizar, os valores que estão zerados aqui vão subir de acordo com o preenchimento da planilha, tá? Hoje a gente tem esse gargalo com relação ao financeiro, porque a gente não conseguiu padronizar isso ainda. Com isso, eu passei por todos os relatórios, tá, pessoal? Todos os relatórios que os clientes também têm acesso. Não estou falando aqui da visão rede ainda para vocês. De repente, acho que o Davi vai fazer uma reunião mais específica quando for nesses relatórios. Mas aqui na parte de usuário, eu consigo criar novos usuários. A criação de metas aqui, que eu falei para vocês, aqui embaixo, a gente cria as metas. Criação de campanhas. Fator de correção não falei, mas ele está ligado diretamente à dotação orçamentária, tá? Então, por exemplo, vamos supor que existe um mês da pré-alta ali, onde a pessoa vai comprar mais do que o necessário e isso automaticamente vai estourar a dotação dela. Ela consegue vir aqui manualmente e dizer assim, ó, eu vou comprar 5 mil a mais de genérico, 10 mil a mais de tal grupo. Então, já para o velocímetro da dotação não ficar desregulado, tá? Ele consegue fazer essas inserções manuais também. O parâmetro de estoque, foi como eu falei, né, que a gente consegue configurar aqui a curva ABC. Aqui hoje é o 60, 30, 10, 90 dias. Aí vocês podem mudar esse percentual, lembrando que a somatória do ABC tem que dar 100%, tá? E a parte da curva D é de 90 para cima. Ou seja, por exemplo, eu quero fazer curva D, análise de venda de 40 dias. Não, 40 dias a gente não consegue porque não fica um cálculo exato. Aí a partir de 90 para cima. Se você colocar 120, 180, um ano, vocês podem. Tá? E excesso de estoque, é como eu falei, onde vocês conseguem configurar ali. Se, eu quero que, para mim, perfumaria, o excesso de estoque é que se eu tiver um produto que vai exceder 40 dias. E ético 20 dias. Vocês conseguem mudar esse parâmetro aqui também, tá? No geral, acho que seria inicialmente isso, né? Para poder apresentar para vocês, dando provavelmente um overview da plataforma. Claro que quando vocês estiverem na operação no dia a dia, a gente vai marcar outros treinamentos, outras reuniões, para que eu seja bem mais detalhado ali, né, nas explicações, tá? Oi, Ronise, pode falar. Ronise, levantou a mão? Eu estava não consegui destravar meu microfone, perdão, Tá. só isso. Raimar, eu tenho algumas perguntas aí para fazer para você. Uhum. Bom, a primeira pergunta não tem nada a ver com o treinamento. A próxima rodada do treinamento é na sexta-feira, certo? Certo. E é feriado em Uberlândia. Tudo Uhum. bem? Tudo bem aí para vocês? Nossa, eu comecei a transcrever sem querer. Bem, o que acontece? No sábado, né, no dia seguinte, a gente vai ter a nossa convenção interna. Vai ter muita gente vindo para cá, para a cidade. Eu já estou aqui em Uberlândia, então eu vou estar trabalhando normal. Tá? Então, com relação a isso, é tranquilo. Eu acredito que o Davi também vai estar normal aqui trabalhando. Mas se tiver algum imprevisto, a gente vai avisar vocês com bastante antecedência. Perfeito. Uma outra pergunta. Uhum. Uma outra pergunta que eu ia te fazer é tudo normal, tá? Aí, O Davi confirmou que está normal. Até ontem, quando ele falou comigo, estava. Exatamente. Raimar, vocês já implantaram, você já tem 5 anos aí junto com o pessoal do PG, né? Quando vocês implantam uma rede, ou quando vocês implantam um grupo, o que vocês entendem que é diferencial, que faz com que a pessoa fale, poxa, eu não tenho isso no meu sistema, ou eu prefiro não usar no meu sistema e usar no PG? Olha, hoje, Ronise, tanto para uma pessoa que só tem uma loja, quanto uma pessoa que foi... Alguém falou aí?
tanto uma pessoa que só tem uma loja, quanto uma pessoa que tem 30 lojas com a gente hoje, integrado, né? O que a gente mais vê assim, de retorno, vamos dizer, é o fato de que ele tem os dados muito fáceis ali na tela. Porque, por exemplo, ele fala assim, para eu conseguir saber minha margem de lucro do mês passado, eu tenho que abrir 2, 3 relatórios, né? E aqui em uma tela eu vejo tudo. Então, assim, o que a gente vê muito é a facilidade, principalmente na parte de compras. Acho que é onde mais brilha os olhos de todo o pessoal que mexe aqui com a gente, que pega os treinamentos, é a parte de compra, porque a parte de compra é um gargalo muito grande, principalmente quando você tem tem que gerenciar uma equipe, e você não sabe exatamente como que está o desempenho do comprador. Inclusive, eu já tive feedback de cliente que falou assim, nossa, eu queria fazer uma métrica, né, para medir a eficiência do meu comprador, eu não sabia como, e agora dentro do PG, basta eu ir ali ver se ele está seguindo a dotação, se a curva dele está diminuindo a participação, se eu estou conseguindo fazer economia na cotação, no poder de compra. Então, ele entendeu ali que dentro da plataforma ele conseguia otimizar melhor o time de compra dele, né? Então, compra hoje é um setor que eu vejo do PG que o pessoal mais fica feliz de ter melhorado dentro da loja, tá? Quanto à inovação, assim, o que vocês trazem de inovação diferencial, de conceito de inovação, como essa questão da dotação, o que vocês têm de conceito que é inovador, que normalmente o mercado não pratica, e a experiência que vocês têm aí de 12 anos da consultoria também trouxe esse conceito aí inovador para dentro da discussão? Entendi, Ronise. Olha, o que acontece? O PG Pharma, ele surgiu, pessoal, através da nossa consultoria. Então, comparado com outras plataformas, né, que trazem soluções semelhantes, a gente entende que muitos deles não vieram do varejo, muitos tiveram adaptações. Então, a gente que era de supermercado, gente que era de outro varejo adaptou plataformas para poder atender esse segmento. O nosso não, ele já nasceu no varejo Pharma. Então, o tempo de consultoria, entender as dificuldades que nós tínhamos de ficar pedindo planilha para o cliente, para poder cruzar dados, fazer PROC-V da vida, a gente entendeu que isso não era sustentável nem escalável. Então, hoje eu entendo que a empresa, né, ela tem a expertise dentro da plataforma. Então, até mesmo pessoas hoje que não são tão aprofundados ainda na consultoria de farmácia, usam o PG até para poder aprender, porque como cada tela que foi desenhada, pessoal, foi pensada estrategicamente. Então, toda tela tem uma informação muito importante que foi desenhada através da consultoria. Então, a própria pessoa que está aprendendo a entrar nesse ramo de olhar números, o próprio PG é uma escola para ele também. Porque cada tela ele aprende o que ele tem que analisar, quais indicadores realmente importam. Raimar, uma última pergunta. Esse ano vocês não, fora a Farmelhor, vocês não estarão agregando novos clientes. Não, já está porque vocês estão reestruturando partes da plataforma, implementando rotinas. Então, traz aí só um pequeno cheiro aí, um esboço de quais são essas frentes aí do que vocês pretendem melhorar. Então, vocês vão trazer rotinas novas, essas rotinas serão para a loja, serão para o centralizador, ou vocês vão remodelar as coisas? Qual é o escopo aí de vocês, só para a gente entender, porque vai acontecer muita coisa aí no PG de agora até o final do ano, com essa segurada que vocês vão dar, exceto a Farmelhor, certo? Exato. O que acontece, até como a Ronise ressaltou, né, a gente cresceu muito, a gente tem muitos parceiros hoje, então existem outros parceiros white labels também, além do PG, além de a gente também atender um cliente final que contrata diretamente com a gente, mas a gente entendeu que a gente tem que integrar mais com o dado de mercado, né? Então, atualmente nós estamos aí com a Equive e com a Closeup, já temos relatórios prontos, já estamos testando para soltar. Provavelmente vocês também vão ser beneficiados aí futuramente com relatórios de mercado, entender como que está aquela região específica e conseguir comparar quais são os produtos mais vendidos, o que tem mais giro. Então, a gente está focado muito mesmo esse ano, Ronise, principalmente em estruturas de mercado, para trazer para os parceiros, né, como vocês também, tá? Então, é o que a gente está desenhando muito forte aqui. E por licenciado, a gente trouxe muita inovação, mas tem alguns relatórios novos que também foram desenhados, mas a gente está mudando uma estrutura interna aqui para facilitar a atualização, porque o nosso processo de atualização hoje, ele é um pouquinho demorado. Então, se a gente soltar uma tela nova hoje para o licenciado de vocês, por exemplo, a gente tem que fazer toda uma manobra aqui que levaria muito tempo para atualizar todo mundo da rede. A gente está refazendo aqui a estrutura técnica para que com um clique a gente já consiga atualizar todo mundo em massa. Então, a gente também tem essa vertente trabalhando aqui
lateralmente com a parte de mercado, tá? São os principais. Não sei se respondi bem a pergunta, mas era isso mesmo? Respondeu. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Por enquanto agora eu não tenho mais nada para apresentar para vocês, porque acredito que o próximo só é o centralizado. Ô, Viviane, pode falar. Raimar, você falou que, no caso, o franqueado ele pode ter acesso à plataforma pelo celular, de outras, à distância, no caso, né? Uhum. Aí, como que ele pode ter acesso pelo celular, pelo notebook? Tá. É o que acontece, Viviane. Hoje, vocês vão perceber aqui em cima que a plataforma ela é web, tá vendo? Uhum. Então, vocês vão ter o endereço de vocês lá, que vocês vão utilizar. Então, aí, com esse endereço, ele vai abrir o navegador no celular dele e vai conseguir logar e ela vai ser ajustada ao tamanho da tela do equipamento, né? Então, pode ser pelo celular também, né? Pode sim. Mas fica melhor pelo computador. Sim, é porque, na verdade, a Lynx, eles têm essa dificuldade, né, Roniz, de às vezes ver, administrar, ter esse acesso de casa. Então, seria bom eles poderem ter esse acesso, né, à distância, para poder estar gerenciando, né? Ô, Vivi, um detalhe, não é um aplicativo, tá? Que nem A o plataforma. É um site É um responsivo. site. Você entra no navegador do celular e você carrega ali. Então, você vai ver de uma forma muito semelhante ao que você vê no computador. Ele só é responsivo. Ele é mais simplificado, não fica exatamente a tela igual do computador. Mas não é um aplicativo que nem a gente tem do SUS. Serginho, você ainda está por aí? Serginho está assim, né? Serginho, em paralelo, eu estava conversando aqui com o Davi, a gente consegue criar uma campanha para premiar, vamos supor, eu vou premiar o Acrius diretamente para os balconistas, exemplo. Então, a gente consegue montar essa campanha e mandar para todas as lojas. O centralizador, ele não tem como extrair isso, mas eu conversei com o Davi falou que ele consegue extrair via banco de dados isso para a gente, para daí a gente poder fazer as conciliações e os pagamentos. Eu entendi, tá okay? eu entendi, só que tem que estar cadastrado no sistema da loja os vendedores. Ele não sobe, né? Mas geralmente fica, né, Sérgio? O colaborador... Eu posso criar uma campanha lá também, uma apontadora, uma campanha e subir. Eu só queria forçar o cara, né, realmente a extrair com certeza, né? Uhum. Mas tá bom. Para mim, eu só acho assim, Rony, eu preciso entender para a rede, o que a gente vai conseguir extrair. Para a loja, foi o que ele falou, por exemplo, nós temos o PEC, tem o PEC que dá todas essas alternativas que ele contou aí. O que nós vamos usar? Usa o PEC só como mecanismo e foca no BI? Não sei. Aí depois é vocês que têm que ver isso aí. Realmente isso é certo, tem que definir uma estratégia de quais são os pontos que a gente vai trabalhar, inclusive para... eu entendo que a consultoria, ou parte da consultoria de operações, ela vai ser feita baseada na visão que tem da loja e do consolidado. Então, realmente vai ter que criar uma estratégia, nós vamos abordar o PBM, nós vamos abordar a parte de compras, nós vamos a parte de dotação. Então, tem que começar devagar, mas realmente pelos pontos que vão gerar um benefício maior para o franqueado. Então, isso vai ter que ser estudado com bastante tranquilidade dentro desses treinamentos que vão ser fornecidos, para a gente entender qual é a estratégia de abordagem e de consultoria que vamos fazer. Isso não vai ser diretamente comigo, acho que vai ser construído a várias mãos aí com o pessoal de operações. Certo, Luciano? Porque a informação ele vai ter que pegar do PEC. Aí o que usa? Usa o PEC só para informação, porque está tudo lá, né? Ele, na verdade, é um BI isso, né? Esse é um BI. Então, tá bom. Mas para mim, vamos ver o que é de rede, porque alguma coisa eu acho que a gente pode aproveitar. Principalmente a venda, né? Nós vamos ter o sellout real, né? Talvez não de toda a rede, porque, né, Roniz, eu não sei, seria o ideal se todo mundo já entrasse automático, né?
Então, Serginho, não vai ser automático, tem uma questão estratégica que a diretoria está tratando, tá? Vai ter um processo de adesão e talvez leve alguns meses e não vai ser 100%, a gente já sabe disso. O próprio Davi já trouxe que as empresas que têm hoje o PG Pharma não é 100% das empresas que têm todos os franqueados, e isso não vai ser diferente com a gente, tá? É um processo de aculturamento, onde estrategicamente vai ver qual é a melhor forma de levar para o franqueado e mostrar para ele as vantagens em ter essa ferramenta, e automaticamente, conforme isso for aumentando e os consultores forem trabalhando, vai mostrando para eles, né, o quanto isso enriquece o trabalho e o resultado cada vez mais assertivo. E fazendo comparação, né? Vai falar para o fulano que o Beltrano já tem, né? E isso vai virando um trabalho cascateado de forma positiva, tá? Tem consciência que não vai ser em outubro já, que vai estar em todo mundo, deve ser alguns. Esperamos ter ali um mínimo alinhado que está sendo tratado com o Davi e com a diretoria, e a partir disso a gente vai estendendo. E esses X pessoas franqueados que estiverem já em outubro, com certeza, e a gente já consegue ter um universo de rede, Serginho. Não é uma rede global, né, de 250, mas o que tiver a gente já consegue enxergar tanto individual quanto rede, tá? E quanto à estratégia, se depois a gente vai tratar como bem melhor, que vai ser pelo RP atual, coisa, a gente vai alinhando conforme vamos dizer assim, as necessidades forem acontecendo. De momento, obviamente que aqueles que já tiverem o PG Pharma, o foco vai ser trabalhar em cima do PG Pharma com a estratégia que tiver ali de momento, tá? O Reimar, eu gostaria que você reiterasse depois ali, embora eu já conversei aqui com o Davi também, para de repente resgatar alguns pontos que você vê importante do dia de hoje e outras frentes que ele havia comentado também, né, para na sexta-feira a gente poder ter a visão difícil, né? Então, de repente, resgatar algum ponto que hoje, de repente, surgiu mais de dúvida, algum ponto de rede que o Davi vai contextualizar também na sexta, que acho que daí fica mais completo o entendimento, tá bom? Perfeito. E se tiver alguma dúvida que chegar aí para você, se você quiser me passando depois, eu vou esclarecendo também antes da sexta. Tá, joia. E de repente também na sexta-feira, na hora que estiver começando, né? O público é o mesmo que estará aqui. De repente, pensando, analisando, se quiser começar com, né, tipo um overview rápido de hoje, tirando algumas dúvidas, parte para efetivamente para a parte 2. Perfeito. Muito Combinado, então. Não? Agradeço. Vejo vocês na sexta. Combinado. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Reimar. Até mais. Tchau, tchau. Seu.